Cara, eu vi o teu programa ontem, foi espetacular. Eu acompanhei cada minuto do seu programa ontem. E queria, se você puder, a gente já está mais para o final do programa, mas eu queria ouvir a tua posição sobre alguns acontecimentos novos. Inclusive, teve matéria que saiu de madrugada hoje. Como que você enxerga as consequências disso que foi publicado e que ainda vai ter mais publicação, vai ter mais matéria do Glenn Greenwald com o outro jornalista? A gente vive uma situação muito dura, porque, como jornalista, eu vejo e sinto pena da situação do Brasil. Eu digo para você que eu não tenho, ao ver essa reportagem, eu não fico... Claro que isso gera uma revolta, mas eu não tenho um sentimento pessoal de vingança ou qualquer coisa do tipo. Eu sinto pelo Brasil, porque não importa a sua ideologia, não importa o seu lado, não importa se você é uma pessoa mais progressista, digamos assim, não tem problema. Se você quer o mínimo de convivência sadia na sociedade, você não pode tolerar que um magistrado da Suprema Corte do país escolha jornalistas que o critiquem e resolva montar dossiês de forma clandestina e perseguir esses jornalistas. O que nós vimos nas reportagens de ontem já foi assustador, né? Nós vimos um Alexandre de Moraes com os seus asseclas, né? A gente tem ali, de fato, uma organização criminosa dentro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que agiam para realmente criar dossiês, montar e agir pessoalmente contra jornalistas e contra críticos. Hoje a gente viu, e eu avisei na live de ontem, que tinha coisa pior para vir pela frente. Hoje a gente viu que não é só quando o ministro cisma, que os seus assessores pedem para usar criatividade contra veículos jornalistas como dos nossos colegas da Revista Oeste, que hoje, de novo, nós vemos diálogos, um dos diálogos entre eles, nós vemos um dos assessores lá no TSE, o Talhaferro, né, o chefe lá do escritório da assessoria especial de enfrentamento à desinformação, dizendo, olha, do Paulo Generoso eu talvez ache até alguma coisa, mas do Paulo Figueiredo é mais difícil. Aí o outro fala, não, vê se arruma uma coisa ou outra, porque duas já basta. A certeza de que não há nenhum devido processo legal. E o Adrilles sabe melhor do que ninguém, a audiência sabe também o quanto que eu fui crítico da Lava Jato e quanto que eu achei importante que as mensagens da Vaza Jato expusessem condutas impróprias entre um juiz e um procurador. Mas nós precisamos recuperar o senso das proporções. Nós estamos vendo algo aqui que é ordens de magnitude maior do que o que aconteceu na Vaza Jato. Nós estamos vendo aqui, o doutor Marcelo Ribeiro usou um termo que eu gosto, nós estamos vendo lavagens de prova, nós estamos vendo lavagem de acusação, nós estamos vendo juízes e membros e funcionários públicos funcionando como verdadeiros laranjas de um ministro da Suprema Corte para que ele possa perseguir os seus desafetos, ferindo todos os princípios de impessoalidade, isonomia, devido processo legal, sistema acusatório, todos os princípios. Então nós chegamos num momento, Marco, que é um momento onde tudo está exposto. E eu digo para vocês, ainda há mais coisas a vir por aí. Eu volto a dizer, ainda há mais coisas escabrosas que serão expostas nos próximos dias. E se você não acredita em mim, você deve achar que é uma coincidência eu ter antecipado o que iria acontecer antes de acontecer no meu programa, no Paulo Figueiredo Show, no Twitter. Então se você acha que eu ainda tenho alguma credibilidade, eu estou dizendo que vem mais coisas escabrosas por aí, que esse é só o começo. Diante disso, a sociedade tem dois caminhos agora, Marco. Ou nós retiramos o Alexandre de Moraes e mostramos que há certas linhas, por mais elásticas que elas sejam, há certas linhas que não podem ser cruzadas. Ou nós entramos no deixa disso, nós nos acuamos, o povo fica quietinho, não vai para a rua porque o Bolsonaro ainda não mandou, os senadores ficam com medo do Alexandre, a imprensa entra no modo deixa disso e não tem accountability. E aí acabou o que restava de Brasil.
Isso que a gente está dizendo que a gente tem um país para lutar, a gente tem um país para salvar, se não houver accountability para o Alexandre agora, diante disso, significa que nós, como sociedades, estamos consentindo que ele faça o que ele faz. Aquele ditado, quem cala consente, né? Sim. Paulo, você está dizendo que você antecipou, você anteviu o que estava acontecendo, que você está dizendo que vai acontecer mais coisas. Eu não vou perguntar das suas fontes, tá? Mas eu vou perguntar de uma maneira genérica. O que de dentro... A gente está até se assustando, que quem está fazendo isso é a Folha de São Paulo, que está apontando de dentro e de dentro para fora do sistema judiciário, alguém de livre e espontânea vontade cedeu aquelas gravações e vai ceder mais ainda, porque tem mais outras matérias do Glenn, a respeito dos desmandos do Alexandre e do conluio que houve do TSE, de funcionários públicos, a serviço de produção de provas contra adversários. Sabendo que estavam cometendo crimes, porque ainda fizeram questão de apontar. O que exatamente está acontecendo dentro desse sistema judiciário carcomido por dentro, que está tendo gente insatisfeita de dentro com o Alexandre? E qual é o objetivo, você acha, da Folha de São Paulo? Ela vai dizer que é um objetivo jornalístico imparcial, mas é mentira. Tem 5 anos que a gente está denunciando as mesmas coisas aqui, a Folha de São Paulo anuiu para a construção desse regime. Qual é o objetivo de dentro do judiciário para expelir o Alexandre e qual é o objetivo da Folha de São Paulo e da grande mídia, que agora, inclusive a Globo ontem, teve a matéria de chamada de capa do Jornal Nacional, de expelir o Alexandre? É para mudar alguma coisa e continuar a mesma coisa? O que eles querem? O que o sistema tornou o Alexandre de Moraes insustentável no seu cargo? É uma pergunta muito inteligente, Adriles. Tem algumas camadas nessa pergunta. A primeira delas é que o Alexandre deixou de ter um papel primordial. O papel do Alexandre era retirar o Bolsonaro do poder e impedir que o Bolsonaro continuasse no poder. Esse papel já foi cumprido. Então, a primeira coisa é que o Alexandre perdeu a importância fundamental que ele tinha em um determinado momento. A segunda questão é que o Alexandre é uma das pessoas mais detestáveis que existem. E isso faz com que, e você vê nos diálogos, hoje eu não preciso nem mais dizer isso baseado só em fontes, se você ouvir o diálogo dos assessores, você vê a forma como ele fala, cara, quando ele cisma é assim, pô, quebra o galho aí pra mim, do tipo, atende esse doido aí que eu já não aguento mais, né? O Alexandre, esse Marco que é mencionado como, acho que o chefe de gabinete dele, se eu não me engano, que é um juiz que muita gente diz que é um juiz até sério, etc., ele sai rompido. E isso eu acho que eu nunca falei em lugar nenhum, tá? Mas a informação que eu tenho é que ele já não trabalha mais com o Alexandre e que saiu puto e rompido com o Alexandre, tá? Então, eu não vou dizer de onde vieram essas informações, eu sei a fonte, eu sei a origem, não vou, como jornalista, não vou revelar a fonte, mas há um componente importante de insatisfações pessoais com o Alexandre na divulgação desses fatos. Então, esses são componentes importantes. Um outro componente é a figura do jornalista que foi escolhido para que esse material fosse entregue. Eu digo isso aqui há muito tempo, que apesar das minhas divergências pessoais de visão de mundo com o Glenn Greenwald é, e eu digo isso há muitos anos, um dos jornalistas, se não o jornalista mais sério que eu já conheci investigativo. Ele é uma pessoa de esquerda, com as suas visões de mundo de esquerda, mas ele sempre me pareceu e sempre agiu de forma correta comigo, uma pessoa com quem eu me dou muito bem, um amante da verdade, um amante da liberdade. E ele tem sido um crítico de primeira hora desses desmandos do Alexandre. Eu diria que aqui nos Estados Unidos, o maior aliado que eu tive em tornar públicas e conhecidas as invasões do Alexandre foram o Glenn Greenwald. Então eu acho que tem esse componente muito importante. E o Glenn Greenwald goza de um prestígio com a Folha de São Paulo muito grande, onde se a Folha de São Paulo não publicasse essas matérias, o Glenn Greenwald provavelmente se associaria a um outro veículo e publicaria, e tem esse componente. Eu acho que por trás disso tudo existe a percepção de que o Alexandre se tornou pesado demais para o sistema carregar. Eu acho que ele não é mais útil e ao mesmo tempo não é mais tão útil e ao mesmo tempo ele é pesado demais para ser carregado. E o que faz o processo revolucionário? Paulo Cuguch é um cara que conhece bastante sobre isso. O processo revolucionário sacrifica os seus próprios ao próprio Deus da revolução. Então, quando eles pensam que o sujeito já não é mais útil e se tornou pesado, eles cortam a cabeça. E eles fizeram, o sistema fez isso com a Dilma Rousseff, eu sempre sou um defensor disso. Eu digo, se vocês olharem que quem retirou
o PT do poder foi o establishment, foi a Lava Jato. A Lava Jato era composta de pessoas do establishment, de pessoas com agendas alinhadas com o establishment. Então eles cortaram a cabeça do PT para manter mais ou menos ali o sistema funcionando. O que eu acho que está sendo buscado agora, acho uma bobagem achar que isso é um movimento do Lula, porque eu sei como isso aconteceu, então eu posso afirmar que não é, que pelo contrário, o interesse do Lula era muito mais manter o Alexandre ali como estava tudo bem para ele, a relação ali funcionava. Esse é um movimento do sistema para falar, olha, a corda esticou demais. A gente está com um projeto de sanção, e eles sabem disso, eles devem ter informação. À beira de sair nos Estados Unidos, o Trump está com cara de que vai voltar. A corda já esticou aqui de uma forma que está aparente demais. Nós precisamos sacrificar esse cara que não serve para nada e que ninguém gosta dele. E eu acho que é esse o momento em que a gente está vivendo agora no Brasil.